Saudações, eu sou o Gapso. Eu sou o Nick. Eu sou o Wendel. E eu sou o Léo. E a gente tá aqui pra aproveitar o Natal pra conversar sobre o Tokyo Godfathers, que é o filme original do Satoshi Kon, dirigido e coescrito por ele, que foi lançado no Japão em 2003 pela Madhouse. O melhor filme natalino ao lado de O Estranho Mundo de Jack. Pra falar a verdade pra vocês, agora de cabeça eu nem lembro se eu já assisti muitos filmes temáticos de Natal. Cara, eu devo ter visto alguns, né? Na animação japonesa, né, no caso. Ah, tá. Eu ia falar, Sessão da Tarde, eu já devo ter visto, sabe? É, na animação japonesa, no caso. É especial, né? Tipo, a Gretzko tem um especial de Natal. É, normalmente os animes têm algum episódiozinho assim, mas de filme mesmo eu não lembro. Mas nesse caso é um filme temático de Natal mesmo, né? A obra inteira gira em torno do feriado e tudo mais. É o mesmo cenário, né? Implementado durante o Natal e tal. Antes de falar do filme, talvez seja bom falar sobre o Satoshi Kon um pouquinho, né? Porque ele teve uma morte prematura por câncer, mas ele fez poucos filmes, relativamente poucos, né, considerando outros diretores, mas ele chegou a construir uma reputação aí como um dos melhores do Japão na época que ele esteve ativo, por tudo que ele já fez, né. O filme que eu tinha visto do Satoshi Kon era o Perfect Blue, que eu amo, adoro, eu acho incrível. Acho que é a melhor coisa em anime que eu já vi, assim. E aí eu vi Tokyo Godfather, e cara, que vibe completamente diferente, né? Sim, e a coisa mais curiosa é que justamente o Tokyo Godfathers, ele é um ponto fora da curva dentro do catálogo do Kon, justamente por ele ser o mais normal dentre todos eles, porque como o Léo acabou de comentar, quando você assiste qualquer outra obra do Kon, seja Perfect Blue, Millennium Actress, Paranoia Agent, ou até o mangá que ele lançou, que foi o Opus, eu acho que o primeiro impacto que você tem é a narrativa e o quanto que ele consegue de desorientar sempre, porque é como se a experiência de você assistir um filme dele fosse uma alucinação. Você começa assistindo, só que a linha que define a realidade e o imaginário, em algum momento se rompe e você não consegue mais discernir o que é o quê. E você fica completamente enlouquecido e desorientado e é levado totalmente por essa narrativa muito excêntrica e delirante que ele impõe aqui. Esse com certeza é um dos pontos característicos dele, né? É o psicológico e brincar com o irrealismo. Enquanto isso, o Tokyo Godfathers, ele é basicamente o Satoshi Kon fazendo uma comédia cheia de absurdo, que acontece assim em tela, e brincando com o realismo de algumas situações absurdas que tem na história através da animação, né? Mas se você comparar com o restante dos filmes dele, ele é bem mais alto astral e tranquilo, apesar de ter como pano de fundo uma temática sensível ainda, né? Sim, e um outro ponto também é que, justamente essa questão do realismo, é que toda a narrativa, por mais que ela tenha certas coincidências, que a gente vai falar mais pra frente, a estética é muito pé no chão, né? O Kon, ele não tenta criar esse jogo psicológico em que é como se você estivesse novamente em um delírio, sabe? Não é uma obra incrivelmente experimental, surrealista, como Páprica, ou, novamente, sabe, essa obra mindfuck psicológica densa como Perfect Blue ou Paranoia Agent. Ele é uma obra muito mais humana, focada em certos aspectos da sociedade e também em transmitir uma mensagem mais empática de conexões e relacionamentos entre aqueles personagens, né? E também um exercício de empatia que a gente vai falar mais pra frente também. O grande ponto do estilo do Kon é justamente como ele pensa como animação realista, ela ainda, de alguma forma, consegue se beneficiar da fluidez que existe nas qualidades mais expressivas do meio, né, da animação. Como ele pensa o espaço e o tempo, como você consegue borrar tudo e criar um fluxo borrado, né, com o lápis do animador, e muitas vezes enfatizando isso. Eu acho que o estilo dele justamente é pensado nesse contraste, né, da animação e como ela ainda consegue trabalhar com realismo. Normalmente você pensa na animação como algo mais lúdico.
né? Então o estilo do Kon, ele vem um pouco na contramão, e isso é interessante como o estilo dele cresceu com o tempo, né? Porque hoje você percebe que não existe muitos diretores como o Kon, e talvez nenhum como ele, porque o estilo dele foi muito único e revolucionou justamente fora da animação e no ocidente, justamente porque nenhum outro autor tentou pensar nisso como ele fez no seu breve tempo de carreira. Acho que é interessante falar justamente sobre como o Kon ele prosperou na parte sobre imaginativo, né? Então, eu acredito que o grande ponto do Kon, por exemplo, o Miyazaki, ele justamente prosperou como um autor muito romancista, né? Então, tanto que existem tantos ensaios na internet falando sobre o vazio, sobre o silêncio do Miyazaki. O Kon, ele justamente prospera na parte sobre como ele pensa histórias, como ele tem ideias muito evocativas e criativas. Então, você vai ter muitos autores e diretores ocidentais que vão copiar muito ele, né? Então, acredito que o grande ponto que o nome do Kon perdura até hoje é justamente como artistas se inspiraram nele, porque ele tinha muitas ideias à frente. Eu acho que vale falar como o Kon, ele frequentava o Musashino College. Foi justamente que ele estreou no Dojin de Toriko, que foi o que chamou a atenção do Otomo, né? E procurava e acabaria empregando o Kon como um assistente que não foi creditado em Akira. E o Otomo carregou ele pros animes quando ele começou a fazer anime, né? Tanto que o Kon trabalhou no layout do Houjin-se, que é escrito pelo Otomo, e naquela antologia Memories, do Katsuhiro Otomo, ele trabalha ali especificamente na história do Magnetic Rose, né? E tem muitas entrevistas em que o Kon ele agradece ao Otomo, porque foi basicamente ele quem puxou para a indústria para começar a trabalhar com animação. Uma das lições que o Otomo passou pro Kon na época foi justamente de fazer desenhos hiper detalhados, né? Já que Akira, como o Nick falou, é um mangá que o Satoshi Kon trabalhou como assistente, e ele é um dos mangás mais super, hiper detalhados ali dos anos 80, né? Então ele aprendeu com isso, e isso se refletiu nos storyboards que mais tarde ele passou a fazer como diretor, como storyboarder também. Tem uma relação, assim, muito direta que você percebe do tipo de design que os animes do Kon produziram pro que o Satoshi Kon produziria, né? Então, existe uma confusão das pessoas normalmente pensarem que é uma coisa de época, na verdade é muito mais um dos legados que o Otomo trouxe pra indústria, e que, na verdade, o Satoshi Kon carregou muito mais do que o Otomo, né? Então, normalmente quando as pessoas vão parodiar alguma coisa do Satoshi Kon ou reverenciar, normalmente elas buscam design são muito traçados pelo que o Otomo fez, né? É interessante isso, como esse legado que foi trazido do Otomo e dos seus mangás como um mangaka. E justamente trabalhando em Akira, é também interessante falar como tem algumas semelhanças temáticas com Tokyo Godfathers. É sobre família, arrependimentos, consequências, e Tokyo Godfather traz esse tema muito mais amadurecido por parte do Satoshi Kon. Um ponto interessante sobre o Kon também é que ele era muito perfeccionista. E eu não sei se vocês já viram, tem muito vídeo aí sobre a comparação entre os storyboards que ele fazia e o resultado final do filme. E para todos os filmes dele, os storyboards dele eram praticamente cenas-chaves da animação do filme, assim, porque ele sempre tentou fazer os boards mais detalhados possíveis, e ele até chegou já a comentar em entrevista que o do Paprika foi o mais difícil, foi um pesadelo criar, por conta até mesmo do contexto e desse realismo que a animação brinca na execução, né? E ele disse que, por causa disso também, que Paprika foi a mais detalhada e a maior das obras dele, por trabalho absurdo que ele teve que fazer para desenvolver os storyboards. E apesar de não ser esse o caso de Tokyo Godfathers também, que não apresenta absurdo, mas o storyboard e o estilo que ele faz é bastante presente. E se a gente comparar os boards com o resultado final do filme, eu acho que dá até pra gente colocar no post depois, pra quem quiser ver, em comparação, é quase 1 para 1 o nível de detalhe que a animação final segue. E isso não é tão comum assim. Falando em realismo, uma coisa que me chama a atenção é que esse filme ainda tem o seu grau de exagero, até na animação, né? Ele usa muito aquela técnica de puxar e esticar, os designs ficando bem bizarrões, dentões, carões, é divertido. Ele usa bastante isso. Além dos absurdos cômicos, né? Ele usa animação pra enfatizar isso. Tipo, que a gente vai comentar ainda, mas o bebê meio que sempre salva a turma, por causa que ele vai por exemplo, ele vai no cemitério e lá tem comida, ou eles saem do restaurante, aí aparece um carro e bate com tudo onde eles estavam. Ele vai sempre usando a animação pra trazer uns absurdos meio
inesperados e para serem, entre aspas, cômicos e levar a narrativa meio mais alto astral, apesar de todo o drama. E inclusive a gente não falou qual é o plot da história, a gente só começou a falar sobre a história, né? Então, Godfather, ele é o Kon se juntando com o Nobumoto para escrever um roteiro focado em um trio de amigos sem teto, né? Enfrentando as duras realidades do inverno de Tóquio e encontrando uma recém-nascida que foi descartada no lixo na véspera de Natal. A história meio que ela vai se passar por vários dias pela cidade, encontrar os pais da criança, justamente passando sobre Tóquio e muitos dos aspectos sociais que existem na época que o Kon está contando, em busca de abrigos, vendo sobre casais mafiosos, shows de drag e tudo mais, justamente nessa odisseia para encontrar a mãe dessa criança que eles encontraram no lixo. E uma coisa engraçada nisso que o Gabs citou sobre essas tiradas, né, das evitando os acidentes, é que o Thor Godfathers, ele consegue ter um contraste muito interessante do como mostrar quase como um certo cinismo em relação à forma como as pessoas enxergam essa data comemorativa que é o Natal, com uma suposta brincadeira de que talvez os protagonistas, né, a Hannah, estivessem sendo protegidas por algo divino simultaneamente. Então, a primeira cena de abertura do filme, né, é basicamente eles estando, né, naquelas assistindo, né, como se fossem assistentes sociais, ajudando os sem-tetos, e você tem um padre fazendo sermão e o Gui trata isso com um grande cinismo, né, ele fala assim, o ponto de Jesus é acolher os solitários, né, e os desamparados, né, ele fala, com certeza não sou eu, né, ele trata com um cinismo de mostrar de que as pessoas, né, geralmente essas pessoas que estão desabrigadas, mostrar essa visão um pouco mais crua de que essas pessoas elas não têm o luxo de enxergar essa data da mesma maneira como nós conseguimos, né, porque elas estão muito mais ocupadas tentando sobreviver do que pensar no real significado do Natal, né. E nisso, a chance, né, que isso muda é quando eles encontram a Kyoko, né, no lixão, ela está abandonada, e a Hannah decide entrar nessa jornada para entregar ela até lá. E nisso a gente tem esses desamparos, né, de como, né, ela reafirma de ela ser uma mensageira divina, e você tem justamente essas brincadeiras delas evitando, né, toda a cena inicial, né, os créditos iniciais, né, quando você tem ela tá andando e a artista cai, quase que pega nela. Tem outra que ela tá quase atravessando a rua e quando ela para, um carro passa e atropela um casal. Então, isso é reafirmado durante todo o filme também. Então, você tem esse contraste, sabe, do lado mais cínico e cruel, de um lado mais esperançoso e otimista. E o filme como um todo, ele aborda como aqueles que estão marginalizados sobre a sociedade, no caso, especificamente Tóquio, como eles passam por essa situação natalina, né? Porque o núcleo praticamente é sobre devedores ou aqueles que estão morando na rua, ou até brevemente tem uma parte sobre um estrangeiro, acho que é um colombiano, né? Que ele está sendo perseguido e aí mostra que ele mora num subúrbio ali e ele provavelmente trabalha e se mete com coisas questionáveis para tentar sobreviver com a família dele. E, em geral, é uma visão sobre como o Natal e seus simbolismos tendem a afetar mais ou menos as pessoas, dependendo das condições delas, né? Eu acho que essa temática da família, ela passa por Godfather de uma maneira interessante, porque eu acho que tem isso de quem é marginalizado e não tá dentro de um ideal de uma família natalina, né, que acho que pega muito aquela família talvez perfeita, né? E dentro disso é engraçado porque eu acho que ele é um filme sobre criticar a família e ao mesmo tempo ele tem umas coisas... Não sei se umas coisas, mas uma coisa que eu sinto que vai um pouco na contramão, porque o grande plot do casal que abandonou a guriazinha acaba terminando num negócio assim muito de maternidade, que eu acho meio esquisito, assim, não sei se vocês acham isso também. Tipo, isso é correto, assim, eu acho que essa questão da família e dos laços, principalmente, né, os laços paternos, é algo muito presente em Tokyo Godfather durante toda a obra, mas essa questão da maternidade, ela é posta de uma forma bem mais constante, e eu acho que o grande ponto é de mostrar de que uma família real não se define por essa visão superficial do que muita gente esperaria, né? Sabe? E eu acho muito bom de como, por exemplo, o Tokyo Godfathers, ele meio que critica essa visão quase do que seria a família tradicional, né? Tipo, porque no fim,
mesmo os protagonistas eles sendo sem tetos e pessoas marginalizadas, você percebe que durante o filme eles se denominam como uma família, especialmente na questão da Miyuki, em que tem uma cena que é definitivamente uma das mais belas do filme, que é quando ela está sonhando e você tem um flashback do porquê ela fugiu de casa, que ela esfaqueou o próprio pai porque ele tinha se livrado do animal de estimação dela. E no momento em que ela tá lá, né, esfaqueando, a figura materna dela muda pra Hana, né? Tipo, a mãe dela muda pra Hana, o pai muda pro Gin. E quando ela, né, a Hana entrega a Kyoko, né, que é a bebê, pros braços dela, você tem, né, ela se transforma em um anjo. E é como se ela tivesse percebido que até agora eles são a verdadeira família que a Miyuki tem, sabe? A real família dela não é mais os pais biológicos, sabe? Agora é a Hana e o Gin que esteve protegendo ela o tempo todo, por mais disfuncional que pareça. Mas a conexão que eles criaram é algo que vai muito mais além. Então isso é o que importa agora, sabe? E isso é algo muito interessante. Isso é algo também reforçado em outros momentos também. Eu acho bem bom. Vai para aquela questão de que pai ou mãe é quem cria, né? Sim. É, por aí. Eu gosto como que o filme gosta de apresentar sobre o amor, mas talvez não romantizando e mostrando que pode ser uma realidade suja também, principalmente por causa das circunstâncias dos personagens. Porque como o Léo falou, aquele casal lá que sequestra a criança é basicamente por amor, apesar do egoísmo de não pensar nos pais da criança que foi sequestrada, né? Já que aquela moça, ela perde o bebê dela e ela tá lá no hospital e ela quer se preencher desse sentimento e ela vê um bebê sorrindo pra ela e pega porque ela quer colocar na cabeça dela que essa criança agora é filha dela, porque ela quer dar um amor de mãe, né? E até nos personagens do nosso núcleo central, a Hana e os outros, é muito sobre isso também, né? Sobre eles foram abandonados, então eles têm um sentimento de... Por exemplo, a Hana especificamente, ela foi abandonada pelos pais, ela quer ser mãe porque ela quer dar pra alguém esse sentimento ou esse amor que ela nunca foi capaz de ter, já que ela foi abandonada e depois ela foi criada por outras pessoas, né? Sim, e um outro ponto para reforçar essa questão é que, justamente, Thor Godfathers, ele mostra muito essa visão de você ter sentimentos muito belos, nobres e honrosos florescendo em um ambiente muito sujo, sabe? É que nem aquela frase, né? Flores, você vê uma flor nascendo em uma encosta de cimento, né? Porque até mesmo, por exemplo, nesse núcleo que foi comentado sobre os imigrantes, né? De você ter esses caras que estão no subúrbio, eles se envolveu em enfim, né? Nesses esquemas bastante perigosos. Você percebe que ele se envolveu porque ele quer salvar, tipo, a esposa, né? Porque, como eu falei lá, a esposa dele é a mãe de uma filha, né? E eles estão fazendo isso pela família. E quando a Miyuki, ela fica com essa família, né, com esses imigrantes, é algo muito bom, porque mesmo eles não se entendendo, né, pela língua, sabe, porque eles não falam a mesma língua, então eles têm problema de se comunicarem um com o outro, ainda assim ele rola um grande entendimento mútuo entre eles, sabe, de você querer ser acolhido. E é nesse momento que a Miyuki se permite abrir mais para ela, e ela também acolhe e consola a Miyuki por toda a dor que ela passou. Ela consegue se relacionar mesmo não conseguindo se comunicar diretamente. Então, isso é algo bem interessante, sabe? A questão da Hana também, de ela querer ser mãe, mesmo as pessoas não considerando elas serem aptas para isso, sabe? De querer dar esse ambiente muito amoroso, mesmo em um ambiente tão decadente, é algo que é muito simbólico e que consegue transmitir essa aura muito esperançosa, sabe? Tipo, essa essência muito única de que não importa o ambiente que esteja, ainda pode existir amor e as pessoas ainda podem amar apesar das circunstâncias. Eu gosto muito de uma fala que a Hana tem de que se ela é filha dela, ela vai perdoá-la, né? E ser capaz de falar livremente é a força vital do amor. Essa frase é muito interessante, mas eu sinto ela um pouco datada, que é uma das críticas que as pessoas normalmente fazem muito em filmes antigos e coisas do tipo. Justamente nós entendemos hoje como você forçar pessoas a serem leais a um tipo de lealdade às suas famílias, independente da condição que eles vivam, e perdoarem, independente do que seja trazido a eles. Eu acho que é uma das coisas que nós crescemos e entendemos hoje em dia, que uma das coisas que o filme traz,
que não é tão interessante se você pensar, como muitas vezes filhos têm pais abusivos e você vai perdoar porque você é filho dele, e esse senso de lealdade, uma coisa que nós crescemos muito e a própria ficção cresceu, então o filme talvez ele seja datado em alguns pontos como este. Cara, bom ponto. Isso também foi uma coisa que me incomodou e que, vou dizer assim, faz parte de uma abordagem limitada, né? É isso de ser datado. E o outro negócio que é o da... É que eu não curto muito esse plot do casal, por ter uma questão, assim, meio maternidade compulsória, assim, a mulher fica louca porque ela quer muito um bebê e tal, essas coisas não me pegam muito. Mas esse ponto que você falou agora pegou também esse outro ponto que eu tinha visto nesse filme, que nem é um ponto, tipo, me incomoda muito, assim, mas eu falei, pô, isso aqui é o limite dessa abordagem. É tanto isso que muita gente considera também que todo o roteiro ele é bastante previsível por causa disso, né? Que ele segue esse ciclo de alguém é abandonado e tem toda uma jornada para, no caso dela, acabar se encontrando com o pai e possivelmente eles conversam no final e se entendem, né? Acho que uma vez também importante, que falando em coisas datadas, talvez tenha um outro ponto que eu acho que incomoda, é algumas frases do Gin em relação a Hannah que hoje em dia podem soar homofóbicas ou transfóbicas, né? Tipo, a forma como ele fica referindo-se, é melhor ser feio do que eu ser uma bicha, sabe? Parece que ela não pode amamentar um bebê. E hoje em dia isso pode soar ofensivo para muitas pessoas, sabe? E dá pra perceber claramente que esse tipo de fala, no contexto da filme, e até pela época que ele foi lançado, que também não é tão antigo assim, mas também não é de agora, é que tá no contexto de humor, né? Tá no contexto que o filme tenta ser mais descontraído. Tem um Girls Media, um site sobre, que é interessante, que ele tem um comentário, né, a visão sobre pessoas trans sobre a personagem. Acho interessante, tem alguns problemas de fato, mas normalmente é positivo, assim, tem uma questão sobre como eles sentem que a personagem é humanizada de certa forma, e mesmo que existam estereótipos ali sobre até mesmo ela ser coisa da histeria, né, mas é uma personagem que ainda é bem quista, assim, por pessoas trans. Também vale levantar não só da época, como o Satoshi Kon não era uma pessoa trans, então existe um limite até onde ele consegue ter empatia, né, então ele não consegue criar uma personagem, assim, trans tão realista. É só a percepção dele, né, como homem. Gostaria de voltar um pouco ao que o Léo tinha comentado, e acho que o grande ponto do filme é justamente sobre como são personagens e relações tóxicas. Tudo sobre a série é justamente sobre pessoas vivendo nesse tipo de relações tóxicas, né? E essa coisa do perdão incondicional é justamente o meu grande ponto, o problema com o filme, né? Porque justamente a noção de que você se afastar de situações tóxicas, falta de lealdade, justamente quando é se preservar, né? E acho que o filme tem esses problemas, como ele não é tão bem pensado tematicamente sobre esses pontos, como o Gabson falou, da previsibilidade, que justamente o filme ele joga um pouco sobre... Existe um arquétipo desse tipo de narrativa, então ele joga muito perto disso. Ele talvez não pense tanto sobre isso como hoje em dia, com a maturidade que nós temos de cinema e narrativa, costumamos pensar quando assistimos. Cara, e eu vou falar que acho que isso esbarra no meu maior incômodo com o filme, que é o final, né? Tipo, cara, como assim? Tipo, a guria esfaqueou o pai, eles se encontram e você acaba com o filme e você não fala disso. É muito broxante. Sei lá, eu não me incomodei necessariamente muito com esse final. Eu acho que talvez um dos pontos que eu acho que mais me incomodou na narrativa é o imenso uso de conveniências, assim. E eu, sinceramente, eu não faço muita questão, assim, eu não me considero uma pessoa que fica esmigalhando e fica, sabe, desmerecendo a obra porque, tem algo não explicado, sabe? Eu acho que furos de roteiro são válidos se for em prol de algo maior, mas a impressão que eu sinto é como se a narrativa de Dog Godfathers estivesse tentando fazer algo parecido com o que o Odd Taxi fez, sabe? De você ter uma narrativa que fica totalmente emaranhada com uma série de desventuras e coincidências que se cruzam. Só que o problema é que Tokyo Godfathers não é tão bem amarrado quanto o Odd Taxi, né? Você percebe que muitas das coincidências não são feitas para criar uma problemática, mas sim para resolver. E tem algumas que põem a sua suspensão de crença em xeque, como o Gui encontrando naquele idoso na rua, e nisso ele achando a foto na parede da cara desse idoso, né? E ele conseguindo conectar onde está o casal, ou talvez o próprio encontro do Gin e da filha no hospital, né? Que
repentino e ele do nada se encontra um com o outro, ou várias outras sequências também, que acabam realmente enfraquecendo um pouco, né? Tipo, eu não teria um problema, pois eu acho que tem uma outra cena que eu acho que é muito bem utilizada, que é no final, né? Quando a Sativa está querendo se matar, né? E a Hannah, ela pula junto com o bebê e nisso bate um vento e ela é salva, né? Isso, obviamente, é uma cena que não aconteceria na vida real, óbvio, mas nesse contexto ela consegue ter uma catarse, sabe? Ela consegue representar algo muito mágico dentro daquele contexto natalino e tal, mas infelizmente o Coen ele não consegue repetir isso com muita maestria. Então tem momentos em que fica um tanto forçado ou não tão bem arquitetado como poderia, né? Assim, pra mim, esse filme, ele tem um roteiro relativamente simples e previsível, até com alguns problemas que vocês já citaram, mas eu enxergo que ele, pra mim, é mais sobre a execução desses pontos e sobre a tentativa do Coen de fazer uma comédia e colocar alguns absurdos no sentido de animação mesmo, como essa própria cena final dela com o bebê caindo do prédio tranquilamente num ato quase heróico, do que sobre um aprofundamento temático bem estruturado e sólido. Então, por isso até que eu vejo que ele é um bom filme, mas ele não é grande coisa, é super incrível. Eu não acho que ele seja um dos mais notórios do Satoshi Kon, mas ao mesmo tempo eu vejo bastante aproveitamento da execução dele. Por causa da animação, pela forma como o diretor ele tenta mostrar várias vertentes de Tóquio, que acaba até sendo um personagem, porque ele explora bastante becos e ruas. Dá pra ver que tem bastante detalhe e perfeccionismo do diretor na mão dele nesses aspectos. Tem bastante fotografia sobre Tóquio. São essas pequenas coisas e esse absurdo cômico que anda junto com o alto astral da obra que pra mim são mais satisfatórios de ter assistido do que propriamente o roteiro e essas questões temáticas que, assim, pra mim são ok, são boas, mas não são grande coisa, né? Sim, tanto que eu acho que o Monty Python é justamente esse contraste de você ter cenas cômicas com esse lado bastante dramático e sensível também, né? Pois eu acho que tem momentos, como eu tinha comentado anteriormente, que o Todd Godfather ele consegue entregar momentos assim, muito tocantes, comoventes, sabe? Mas ainda assim manter esse bom humor e não ser algo maçante ou pretensioso. Isso. É algo bem acessível. E tanto que tem umas cenas que são bem engraçadas. Tipo, tem uma cena mesmo... justamente, eu acho um exemplo máximo desse contraste, né? Que é quando o Gui, ele sai da casa desse idoso, ele é espancado, né? Por uns marginais e que mostra, né? Tipo, esse lado cruel e sujo de Tóquio. Quando que tem pessoas que estão dispostas a maltratarem, né, os moradores de rua, o que é algo bem presente, aliás. E logo em seguida, né, quando você corre lá, quando ele tá quase, né, se arrastando, tipo, vem uma cena de uma anja, né, então você tem essa fotografia muito forte, né, ela fala assim, qual é o seu desejo, um feitiço ou uma ambulância, né, fala, a ambulância, aí ela corta a fotografia e você descobre que é uma garota de programa fantasiada de anjo, né, e volta pra realidade. Ou a própria cena da perseguição final, né, quando eles estão perseguindo a Satiko, e é bem divertida não só pela animação, mas pela reação, a brincadeira com o motorista de táxi que se reencontra. Então é bem divertido, mas ainda assim tem momentos bastante dramáticos e reflexivos no meio que faz ser uma experiência bem válida. Dá pra dizer que o Satoshi Kon deixou as questões mais psicológicas para Perfect Blue e Paprika, ou até outros filmes, ou questões do cerne do medo humano para Paranoia Agent, mas aqui com Tokyo Godfathers ele com certeza fez algo que nenhum outro filme dele se assemelha, né? Que ele faz essa boa mistura entre uma temática sensível e essa jornada dos personagens que é meio alto astral, meio cômico e absurdo, mas sem ser muito mais do que isso no sentido de narrativa, né? Ele não tenta ser algo muito grandioso, até porque a gente já falou, vocês já deram exemplos que são pontos simples, até previsíveis, e o roteiro ele é ok, assim. Sim, tanto que esse é de longe, eu acho que pelo menos pra mim, o filme mais acessível do Kon. Ele é o único filme do Kon em que eu sinto que todo mundo poderia assistir, sabe? É um filme que você poderia assistir em família e que eu imagino qualquer um gostando, assim, sabe? Independente se a pessoa tiver interessada em anime ou não,
sabe? Se você quiser fazer um programa, eu acho que ele é um filme muito bom, porque não é um filme que vai deixar totalmente traumatizado e chocado como Perfect Blue da vida, em que você fica completamente transtornado assistindo, sabe? Ela é uma obra bem gostosa e justamente eu acho que ela é uma obra focada muito mais na relação deles se descobrindo, sabe? Deles se reconhecendo como família, e você vê essa interação entre eles fluindo cada vez mais, do que de fato uma crítica social profunda ou algum estudo psicológico complexo, né, como já tinham citado e que ele faz em outras obras, né? Então, eu acho ainda algo válido, né? Obviamente não é a melhor obra do Kon, claramente que não, mas ainda assim é um filme muito bom e que eu acho bem legal. Acho que na parte final também tem alguns problemas, como a coisa sobre a ladrão insana de bebês, né, que ele joga com a coisa sobre a depressão pós-parto e como ele não trata isso tão, assim, com o valor que se deveria. Acho que o meu problema com o filme é justamente como seus temas são tão complexos, como família e tudo isso, e eles não são tão bem pensados à altura da complexidade que existe neles, né? Então, sobre ela querendo se matar com o bebê, como não existe realmente o peso que isso deveria ter, e justamente sobre sua depressão pós-parto não ter esse peso também que precisaria, e tudo é muito justificado para ter uma perseguição apenas. Eu não sinto o peso que deveria nisso. Eu acho que justamente como a Sachiko, ela justamente não parece humana pra mim, não parece real. Justamente porque o filme ele não entra muito nisso, pensando que é muito mais uma comédia. Então, acredito que não existe a comédia acabar comendo essas partes, que são muito importantes. Justamente um personagem se sentir real, se sentir uma pessoa real, é justamente o que dá o peso pro espectador. É um dos meus problemas com o filme, e que cai muito assim na minha consideração. É uma coisa que o Kon fez nos seus filmes brilhantemente acima. Eu concordo com o Nick. Eu acho que, tipo, não é que sempre que você vai abordar um tema que você precise ser o máximo profundo e sério e tal, mas eu acho que dentro da proposta de Tokyo Godfathers, acho que o Kon podia ter escolhido algo um pouco mais simples. Eu acho que esse também é um pouco o meu problema com a facada da menina. Tipo, porra, por que você escolheu logo uma facada, sabe? Podia ser só uma treta familiar, assim, normal e tal. Mas tudo bem também. Acho que eu também concordo com ela de que é um filme que vale a pena, é um filme que é divertido, assim, sabe? Mas passa por essas limitações e escolhas que eu não faria como autor também. Tem uma coisa sobre justamente como os personagens têm reações que são muito exageradas, e pelo menos pra mim, eu acabo saindo um pouco da obra e pensando quão exagerado e fora da realidade parecem algumas reações, algumas atitudes que estão tendo, né? Pegar sua filha e correr pra se matar, a facada, tudo isso, como isso parece muito fora da realidade. E eu acho que esse é o problema, porque o Kon, ele normalmente lida com mundos que são muito fora da realidade. Quando ele vem pra esse mais mundano, ele acaba perdendo um pouco a mão, porque eu acho que o problema é que justamente que essa história é muito mundana, e o tipo de narrativa que o Kon normalmente constrói, ele extrapola muitas coisas que parecem fora da realidade. Quando você está estruturando uma história que é real, com personagens reais, isso cria um problema e cria meio polos contrários, né, que se afastam. Só para agregar essa questão da influência e legado que o Satoshi Kon deixou, é bem legal perceber que isso foi bem mais além do que a indústria de animes e mangás, mas até no próprio cinema. Tanto que tem um diretor, que é o Darren Aronofsky, que claramente é muito fã do Kon e dos trabalhos dele. Tanto que teve um filme dele que ele utiliza o mesmo plano que o Satoshi Kon usa no Perfect Blue, que é o Requiem para o Sonho, né? Aquela icônica cena da banheira, né? Quando a protagonista está imersa, ela grita, isso é recriado lá. Tanto que, se eu não me engano, parece que o Aronofsky ele foi atrás dos direitos para poder utilizar no filme dele. E, inclusive, muitas das outras obras também mesclam muito com essa estética de quebrar a linha do real e do imaginário, e você não conseguir mais discernir, né? Você ter esse estudo psicológico sobre a mente daqueles personagens. Mãe, eu acho que é um exemplo disso, né? Que é uma grande alegoria, mas tem um momento em que ela começa normal e do nada desencadeia em algo completamente atroz e maluco. E, principalmente, o Cisne Negro, que
Dizem as más línguas, né? Tem umas pessoas que tiram onda falando que essa é a versão live action que deu certo, né? Que é como se ele fosse muito parecido com o Perfect Blue, pois a narrativa é muito parecida, né? Que você tem uma protagonista que ela tá se preparando para um papel, só que no processo ela acaba enlouquecendo e, enfim, a realidade não parece mais tão real e começa a surgir várias reviravoltas que lhe deixa totalmente em xeque sobre o que é real ou não. Claro, a temática é consideravelmente diferente, mas a narrativa utilizada é muito parecida com a do Perfect Blue, mesmo que as mensagens sejam bastante diferentes entre si, sabe? Não é esse o filme que o diretor é acusado de plagiar o Satoshi Kon, na verdade? Em algumas cenas específicas? Então foi esse mesmo, o Cisne Negro. Então, é justamente por isso que muita gente fez essa brincadeira e falou que, nossa, ele copiou o Kon, porque realmente a narrativa é bem parecida. É um grande filme, assim, tipo, não é desmerecendo o Aronofsky, pois Cisne Negro é um baita filme também, mas a semelhança é bem imensa, assim, você percebe que ele teve uma grande base para fazer o filme. Vou ser sincero, assim, não querendo trazer o cast pra outra coisa, mas assim, eu não gosto do Aronofsky, não. Eu já vi 2 filmes dele, Mãe, inclusive, e o Requiem for a Dream. Eu acho que o Aronofsky não é bem o Satoshi Kon. Eu acho que o Aronofsky, ele quase que não brinca com a linha. Eu acho que ele é só meio surrealista mesmo, assim. Eu acho ruim, eu acho que falta sutileza, mas isso é só eu aproveitando a brecha pra dizer que eu odeio o Aronofsky. Então, se é esse mesmo caso desse filme, é que eu não lembro agora de cabeça, mas eu já li artigos e falando sobre o Kon dando entrevista de que, de fato, algumas cenas são realmente plágio e não é só apenas inspiração ou referência. Mas agora eu não lembro de cabeça exatamente. Eu lembro de já ter lido declarações do Kon, um pouco antes até do falecimento dele, de que eles pegaram a indústria americana, norte-americana no caso, pegou algumas coisas do filme dele sem permissão e ele não fez nada a respeito, alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza porque agora eu não lembro de cabeça. Mas ele ficou puto com isso? Ou ele ficou de boa? Ele ficou, não posso fazer nada, né? Que eu me lembro, assim. É que eu esqueci que eu poderia ter pego essa entrevista pra falar melhor aqui. Eu não lembro de cabeça, sinceramente. Mas eu acho que foi alguma coisa nessa linha, assim. Tipo, foi, né? Fazer o quê? Foi porque, justamente, no Requiem para um Sonho, né, tem um plano que é justamente esse da banheira, né, aquele plano da banheira do Perfect Blue, que é recriado, e de fato, é recriado igual, assim, muito parecido com o Perfect Blue, e depois teve o Cisne Negro, que é a narrativa em um geral, que é parecido, sabe, assim, o estilo, a condução da obra é bem parecida. Então, enfim, né, ele tem esse estilo. Na natureza tudo se cria e o americano copia pior, né? Exato. O Aronofsky, existe um mito muito grande que há pouco tempo foi cravado que era uma mentira, né? Justamente pela entrevista que eu acho que é justamente aqui o Gabs está falando. E Perfect Blue foi comprado por Aronofsky. Então ele tinha direitos das imagens, né? Isso mesmo. E é uma mentira, e o Satoshi Kon já disse que é uma mentira. Ele fala isso, que ele foi enganado por Aronofsky, né? E o Aronofsky nunca assumiu que ele é de alguma forma influenciado por Satoshi Kon, né? E é justamente isso que mais fere o Satoshi Kon, justamente porque ele não fez nada, o Satoshi Kon, ele deixou essa cópia, né? Até porque eu acredito que ele ia gastar muito, assim, de tempo e esforço pra fazer alguma coisa contra isso. E dinheiro. Então, e é uma coisa muito subjetiva, né, copying art, assim, como é que você vai traçar, que não foi pensado, houve uma coincidência. E também existe uma coisa interessante, porque o Aronofsky, ele escreveu uma introdução pós a morte do Satoshi Kon, né, então é uma coisa, normalmente os fãs do Satoshi Kon, assim, que estão por dentro da história, normalmente se revoltam muito, que ele nunca admitiu qualquer tipo de influência do Satoshi Kon, e simplesmente roubou o trabalho dele. Canalha. Era exatamente isso daí que eu não lembrava direito. Ainda bem que o Nick trouxe. Eu só queria trazer que também já vi muita gente dizer que eu nunca assisti o filme, mas que Tokyo Godfathers é inspirado num western do John Ford chamado Three Godfathers, que é basicamente uma comédia, um piegas, sobre 3 bandidos cuidando de um bebê que é ali mais ou menos da década de 40. Eu não assisti, mas já vi muita gente em muitos lugares diferentes falando que é uma espécie de uma releitura, né? Não um plágio nesse caso. Tem um filme do Jack Chan que é muito isso, assim, sabe? Tipo, uns malucos com um bebê, sei lá, é 3 malucos também, eu acho. Eu não lembro o nome.
É o Três Ladrões e um Bebê, eu acho, né? É o nome. Isso. Exatamente esse, mano. Bom, podemos concluir então. Bom, por fim, por favor, nos deixe seu feedback, suas sugestões, críticas, apontamentos, tudo pelo nosso Twitter, @HGSanime, ou talvez pela própria publicação desse podcast aqui no nosso site, hgsanime.com, ou ainda pelo e-mail hgsanime@gmail.com. E não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorito para não perder as atualizações dos novos programas, de seguir a gente no Twitter, @hgsanime, e de deixar seu feedback, seja no Twitter, seja no nosso site, hgsanime.com, no post sobre o episódio, ou então mandando um e-mail para hgsanime@gmail.com. Se você quer apoiar nosso trabalho financeiramente, você também pode nos ajudar na campanha do Apoia-se, que é apoia.se/hgsanime, o site da campanha. Lá tem todos os detalhes, tem recompensas pelo nível de contribuição. Ou você pode fazer uma doação de qualquer valor pra gente quando você desejar no nosso PicPay, que é @hgsanime. Muito obrigado. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, la 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 la, la 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 la, la 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 la. だけど今は一人ぼっち。サンタクロースもいない僕はクリスマスなんか来てほしくない僕はクリスマスなんか来てほしくない Este podcast foi editado por André de Carvalho.